Olá, eu quero começar esse vídeo pedindo para você assistir até o final, porque é um vídeo de interesse público e muito mais pelo fato de que os bolsonaristas estão lacrando nas redes sociais. Ai, o fim da escola cívico-militar. Em primeiro lugar, que é uma diferença muito grande entre o que é a escola cívico-militar, um caô do Bozo para favorecer militares, ganhando até 9 mil reais para ter umas horinhas nas escolas públicas, essa é a verdade, da escola militar. A segunda questão que eu quero botar em xeque é se essa tal disciplina militar fosse tão honrada, tão honrosa, tão seguida, não teria sido encontrado 39 quilos de cocaína no avião do presidente. Ele foi chamado de presidente, onde o responsável está preso ainda na Espanha. De igual forma também no Exército não teriam havido furtos de armas de uso restrito das Forças Armadas e entregues ao narcotráfico. Da outra banda, não teríamos uma polícia militar em várias partes do país tão corrupta, especialmente no Rio de Janeiro, disputando pontos com outros traficantes, milícias e tudo que você sabe que já acontece, se estendendo também para a Polícia Civil. Então tudo isso é uma balela. Então vamos deixar claro, a primeira coisa que tem que se entender é que escola é para ensinar português, matemática e tudo que você sabe. É esse o objetivo da escola. A educação, a disciplina, o respeito tem que vir de casa. Se esses paizinhos não fazem, então tem que acionar o tal DIECA, que eu tenho muitas restrições a esse tal Estatuto da Criança e do Adolescente, porque ele foi distorcido. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas eu quero também passar a fala do Camilo Santana, que vai explicar direitinho por que o governo está terminando com essa tal escola cívico-militar, que não tem nada a ver com escola militar, mas é uma decisão acertadíssima do governo, era preciso fazer isso. Então assiste a fala do Camilo na íntegra, ele na Câmara dos Deputados dando essas explicações, onde ele mostra dados, mostra números e mostra que isso tudo não passou de uma grande balela, de um grande caô do Bozo para enganar bobo. Então você tem que compartilhar esse vídeo para tirar as pessoas da ignorância, tá certo? O que tem que haver é o investimento, sim, na escola pública, nos professores de carreira e por aí vai, na pedagogia, na dinâmica de ensino, dentre outros. Fica então com a fala do Camilo Santana e volta aqui comigo com o meu comentário final. Com relação aos temas colocados pelo Tenente Coronel Zuco, também pelo deputado delegado Paulo Bilinski, que em relação às escolas cívico-militares, vou começar por elas. Primeiro, o governo do presidente Lula fez uma transição de governo. Foram dezenas de profissionais da educação que participaram, aliás, com visões diferentes. Por exemplo, no ensino médio, tinha uns que defendiam a revogação, tinha uns que defendiam a continuidade, né? Houve uma pluralidade na participação. No relatório final que eu recebi quando assumi o Ministério, havia recomendações nesse relatório. Uma delas era pela revogação do decreto que criava as escolas cívico-militares. Qual foi a minha decisão em relação a isso? Assumi o Ministério, pedi para que minha equipe avaliasse, porque eu acho que toda decisão precisa ter a responsabilidade do ato, e eu não entro nas questões ideológicas. Eu faço parte de um país que é democrata, agora um governo que foi eleito com uma visão de política, de ideias do que nós defendemos em relação à educação pública, gratuita e de qualidade para o povo brasileiro. Precisa ser entendido isso. Esse programa de educação escola civil militar foi criado por decreto, não foi por lei, não passou por esse Congresso. Foi uma decisão unilateral do Ministério da Educação à época. Quais os questionamentos que eu quero aqui fazer aos deputados que colocaram isso? Primeiro, que na Lei de Diretrizes e Bases, que é lei, que no Plano Nacional de Educação, que é lei, não há nenhuma menção ou estratégia de incluir as Forças Armadas na educação básica desse país. Não há menção a isso. Portanto, há um conflito normativo, que inclusive o meu jurídico, junto com a AGU, junto com a CGU, está discutindo. Porque nós estamos repassando recursos para as Forças Armadas. Recursos do Ministério da Educação estão indo para as Forças Armadas para pagar coordenadores, monitores das Forças Armadas em escolas brasileiras. Então, há um conflito normativo legal que precisa ser resolvido. Depois, deputado,
O senhor colocou que é um programa exitoso, é um programa que tem uma fila. Eu discordo, porque nós temos 138 mil escolas nesse país. Apenas 200, a adesão a esse programa foi mínimo, meu caro deputado. Representa 0,28% das escolas. Pode rir, não tem problema, eu respeito. 0,28%. Vocês sabem quanto recurso foi disponibilizado para os estados e municípios fazerem essa política? 98 milhões. Você sabe quantos estados e municípios gastaram? 0,24%. 0,24% do dinheiro que está lá para os estados e municípios gastarem com essa política foi executado, meu caro deputado. Só foi executado o recurso que nós passamos para o Ministério da Defesa, que inclusive há um conflito normativo legal que precisa ser resolvido. O senhor fala que os pais desejam essa política. Pois bem, ano passado foi realizada uma pesquisa, e eu vou dar esse dado aqui para você, uma pesquisa feita pela Datafolha, pelo Centro de Estudo de Opinião Pública da Unicamp, onde identificou, então, e apresente outra pesquisa, meu deputado. Não é problema nenhum. Eu estou dando dados de evidência. Não há evidências em relação a essa política. E eu quero dizer aqui, meus caros deputados, Tenente Coronel Zul, que eu agradeço aqui o livro, faço questão de visitar a experiência do Rio Grande do Sul, que foi uma experiência criada pelo Estado, porque os Estados têm autonomia. Os Estados têm autonomia de criar suas escolas, né, cívico-militares, se desejarem. Mas a pesquisa mostrou que 72% dos brasileiros confiam mais em professores do que em militares para trabalhar em uma escola. Isso é dado de pesquisa. São dados científicos. São evidências que eu estou colocando aqui. E quero dizer aos deputados que me antecederam aqui, que das 100 melhores escolas, porque é preciso ter evidências que comprovem que essa metodologia, deputado, é a melhor. E eu vou dar um dado real do meu estado. Aliás, um dado do Brasil, que das 100 melhores escolas públicas do Brasil, 87 são do meu estado, nenhum é militar. Nenhum é militar. A melhor escola pública do Brasil é no Ceará, lá em Cariré. E não é militar, meu caro. Então, é preciso ter evidências. A evidência que nós temos, a evidência que eu acabei de apresentar, é uma política que a gente alfabetiza as crianças na idade certa. É uma política que a gente possa construir escola de tempo integral. Então, é nessas evidências que nós estamos agora. O que é que vai acontecer com essa 200? Eu não revoguei. O programa continua. Só não será nem prioridade, nem estratégia do Ministério da Educação, nesse governo, de criar novas escolas através do MEC. E eu vou discutir com os governadores e prefeitos que já implementaram o que é que nós vamos fazer com essas 202 escolas, vamos avaliá-las e vamos discutir de forma democrática, de forma respeitosa, porque nós fazemos parte de uma democracia. Aí está. Não preciso dizer mais nada. Só ratificar. Foi uma decisão acertada. O MEC não vai mais botar dinheiro nesta tal educação que não tem nenhum fundamento e não vai pagar as Forças Armadas para fazer isso. E, na minha opinião, tem que acabar também com essa tal de escola militar, porque é um privilégio de poucos, mas e esse dinheiro é público, que é o orçamento da defesa. Não é dinheiro do bolso dos militares para fazer essas escolas. É o dinheiro público. Então tem que acabar com isso. Então que bote os seus filhinhos, os seus militares, nas melhores escolas particulares espalhadas pelo país. Então está dado meu recado aqui, a Voz da Esquerda Resistente. Compartilhe esse vídeo porque é muito importante. E temos mais conteúdos de extrema relevância para essa semana. E como eu sempre digo, até ao final de cada conteúdo, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro.